Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo domingo a todos e nesse vídeo nós vamos direto ao assunto, porque eu quero trabalhar muito com vocês a questão da possibilidade de mudança de treinador. Ah, Bruno, mas tu não disse no último vídeo que essa possibilidade não existia? Sim, ela não existe nesta semana, sem dúvida alguma, o treinador do Grêmio no Clássico Grenal será Mano Menezes. E provavelmente perdendo o Clássico Grenal, continuará Mano Menezes, mas se perder o Clássico Grenal, ele não vai muito longe no comando do Grêmio. A diretoria, ela dá um respaldo, mas tudo tem limite. A pressão que o torcedor faz também importa. O Mano, ele é um técnico que hoje agrada a direção, agrada o Felipão também, que faz parte da diretoria, e por isso ele permaneceu mesmo em um dos piores momentos, que foi a derrota, da maneira que aconteceu para o Sport na Arena. Mas ele seria demitido logo depois do jogo contra o Sport, logo depois, eu digo, nas rodadas seguintes, se não tivesse conseguido resultado. E ele conseguiu, diante do Galo, de forma surpreendente para muitos, ganhamos lá em Minas por 3-1. Depois, uma certa frustração, o empate contra o Ceará, mas a avaliação interna é de que ali o Grêmio conseguiu produzir mais comparado a ele mesmo, mas não aproveitou as chances. Depois empatou com o Flamengo e aí sim o Mano ficou ainda mais respaldado. Mas é claro que volta a crítica com a derrota em casa. Mas o Grêmio coloca uma série de pontos. Primeiro, o Mirassol é um time que tem qualidade, um dos que menos perdeu no campeonato, só o Flamengo perdeu menos do que o Mirassol, tem um dos melhores ataques da competição, se comporta muito bem, organizado, né? É aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Ah, mas o Grêmio é maior, o Grêmio gasta mais, o Grêmio tem melhores jogadores que o Mirassol. Sim, mas não é só o Grêmio que tem fatores que são melhores do que o Mirassol e não consegue desempenhar melhor. É todo mundo praticamente. Poucos estão à frente do Mirassol no campeonato, poucos venceram o Mirassol no campeonato. O time paulista só tem 3 derrotas na competição. Então é o Mirassol que está fora da curva e a gente não pode pegar ele como espelho. A gente tem que basear a nossa análise nas coisas do próprio Grêmio. E a avaliação que a diretoria faz é em cima das contratações que chegaram, entendendo que o time vai sim melhorar consideravelmente com os novos jogadores. Nós teremos já uma equipe bem diferente visando o próximo enfrentamento, o jogo diante do nosso maior rival. O Volpi é um goleiro que tem dado uma resposta. Nós teremos o retorno do Marcos Rocha no Clássico Grenal. Nós teremos uma zaga com o Noriega, que pelo segundo jogo seguido dele foi o melhor em campo com a camisa do Grêmio. Ele já tinha sido o melhor diante do Flamengo e mais uma vez foi o melhor em campo. Nós teremos o Wagner Leonardo na zaga, que já foi titular incontestável. Na lateral esquerda, o Marlon. Nós teremos o Cuejar, teremos o Arthur, teremos a estreia do William, não sei se como titular, mas teremos a estreia do William. Teremos o Alisson, que muita gente está criticando, mas eu preciso dizer uma coisa. O Alisson, no ataque do Grêmio hoje, é o exército de um homem só. Ele é uma ilha. Então é claro que ele não vai conseguir produzir. Não tem aproximação minimamente qualificada para o Alisson. Gente, vamos olhar o todo para não queimar um jovem jogador da base que tem qualidade. Eu não estou aqui dizendo que o Alisson é um craque, mas ele tem qualidade, gente. Veja o que está acontecendo. Ontem o Grêmio jogou praticamente com um lateral que não tinha condições de jogo, o João Pedro. Jogou pela necessidade, jogou porque não tinha outro. O Marcos Rocha sentiu. O Grêmio antes improvisava o Gustavo Martins, mas que também estava voltando de lesão. Então, começar com o Gustavo ou com o João Pedro era praticamente a mesma coisa. Então, começou com um jogador que era pelo menos do lugar. E outros jogadores que já foram improvisados, por exemplo, o Ronald não está mais no Grêmio. O Camilo, quando foi improvisado, se viu que não tem a mínima possibilidade. Foi justamente naquele jogo contra o Sport Recife. Então, o Mano, ele deixou o João Pedro preso, pouquíssimas vezes se soltou, colocou o Dodi para ajudar na marcação do Reinaldo e colocou o Alisson mais solto na frente. Só que a parceria dele, primeiro que poucos jogadores estavam ali no comando do ataque, a parceria era o Bright White, que tá jogando muito mal. Então ficava aquela coisa, o Grêmio pega a bola, dá ela no Alisson. Era a grande referência. Pega a bola, toca pro Alisson. Pega a bola, toca pro Alisson. O cara não vai resolver sozinho. É um menino que, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, só para você ter uma ideia, no Campeonato Gaúcho desse ano, ele não estava jogando praticamente no profissional do Grêmio.
Então, gente, é um início do Alisson e ele já tá precisando assumir uma responsabilidade que quem deveria assumir era o Bright White, é o Kiki Oliveira, o Amuso, o Pavon, Aravena, caras que o Grêmio pagou muito para contratar, que ganham muito mais, infinitas vezes mais do que o Alisson e não resolvem. Pelo contrário, jogam mal pra caramba. Então, gente, vamos ter calma com o Alisson para não queimar a nossa base. A gente não pode queimar a nossa base. O Alisson não foi bem no jogo ontem mesmo, mas a gente precisa entender os motivos de ele não ter ido bem. Ok? Nós teremos um Cristaldo, e quando o Grêmio tem um bom camisa 8 principalmente, mas 2 bons volantes, o Cristaldo cresce. Com o William, crescerá ainda mais. Tendo o Carlos Vinícius, também o Carlos Vinícius será, sem dúvida alguma, um grande acréscimo. Não estou aqui dizendo que o Carlos Vinícius é um grande centroavante espetacular, tomara que seja. Ainda conheço pouco dele, confesso, mas do que vi, tem ferramentas para desempenhar muito mais do que o Bright White estava desempenhando. Muito mais do que questão de fase e até mesmo de qualidade, característica. O Mano explicou isso na entrevista coletiva ontem. Um cara que segura a bola, um cara que vai chamar a aproximação dos companheiros. Então o Grêmio terá retornos. A grande notícia para o Clássico Grenal é que o Grêmio terá retornos e novidades. Retornos de jogadores importantes que ficaram fora e novidades com jogadores que vão estrear, como por exemplo o William fará sua estreia. Nós teremos mais uma vez o Noriega, nós teremos um time forte no Clássico Grenal. E eu tô apostando muito numa vitória do Grêmio no Clássico Grenal. Muito numa vitória, porque a nossa fase não é boa, não, nosso momento não é bom, isso é fato, mas o nosso rival tá pior. Isso não é corneta, isso é análise fria mesmo, porque não adianta também ficar fazendo corneta e aí com a fase nossa ruim. Não. É uma análise bem fria. O nosso rival tá pior. Tomou uma sapatada do Palmeiras, 4-0 só no primeiro tempo. Não foi mais porque o Clube Paulista parou na segunda etapa. Não ganham há bastante tempo, se eu não me engano, são 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Não sei porque o Roger ainda não foi demitido, não tira mais nada do elenco. Eles estão cabisbaixos. O Grêmio, por mais que não tenha qualidade, tenha suas dificuldades, os seus erros, o time tá competindo. O time tá querendo. O Inter não. O Inter tá morto. E a pior notícia pra gente seria se eles tivessem demitido o Roger e tivessem colocado outro treinador ou até um interino, porque teria uma mudança já no ambiente. Não, eles garantiram a permanência do Roger. Pelo menos por hora, essa é a notícia. E isso é bom pra gente. Eu tenho convicção de que a gente vai ganhar no Beira-Rio com uma postura muito parecida da que tivemos em Minas contra o Galo e da que tivemos também contra o Flamengo, principalmente no Maracanã, no Rio de Janeiro, na rodada anterior. Eu acho que o Grêmio vai ganhar 1-0, aquela coisa, jogo truncado, jogo parelho, jogo pegado, 1-0. Vamos ganhar no estádio Beira-Rio e temos um time mais forte para entrar em campo, muito mais forte no comparativo com esse time fraco que enfrentou o Mirassol. Beleza? O conteúdo tem a força de Crepe do Alemão. Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável, acima da média, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão, na Avenida Beira Mar de Torres. O telefone da tela entrega está na tela. Crepe do Alemão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.